Amém. Saúde, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Queria agradecer essa oportunidade. O pastor Kit esteve lá na igreja, que fez uma benção, através do pastor Alexandre Tobia, que conheceu esse servo do Senhor. Muito feliz de estar aqui nessa noite. Desde já dou a parte do Senhor também, os ministros para aí, os pastores. Abra a vossa Bíblia no livro de Gênesis 21. Gênesis 21. Versículo 15. Está me acompanhando também meu genro, que veio hoje comigo também. É um novo convertido que não gostava de crente. Foi batizado, está na presença do Senhor. Glória a Deus. Deus te levantado também no ministério, tem sido uma bênção. Amém? Deus faz isso, né? Deus faz isso. Posso ler? Diz assim, Gênesis 21, 15. Glória a Deus. E consumindo a água do adro, lançou o menino debaixo de uma árvore. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Quando a gente vai falar sobre Agar, a gente tem que falar um pouquinho sobre a história de Abraão. Vou falar Sara, para não tomar muito tempo. Sabemos que era Saraí, Deus mudou o nome. Deus dá uma promessa para um homem de 75 anos, dizendo que ele seria pai de uma nação, e Deus dá uma ordem para ele sair do meio da sua casa, no meio da sua parentela, que Deus ia mostrar a terra que ele deveria ir. No meio do caminho, quando ele sai, ele leva o seu sobrinho Ló, e no meio do caminho houve fome, e ele desce até o Egito. Ali nós sabemos daquela história que ele pede para Sara falar que era irmã dele, e dali Deus pesa a mão ali sobre o faraó, libera ele com riqueza, com gado, junto com o seu sobrinho Ló. No meio do caminho começa a ter uma contenda entre os trabalhadores de Ló com os trabalhadores de Abraão. Abraão ali, para evitar de confusão, para evitar de um escândalo, chega para o seu sobrinho e fala: olha, se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. A Bíblia diz que Ló olha em direção às campinas de Sodoma e era como o jardim do Senhor. Só que tu vai perceber que Ló ele não orou. Tu vai perceber que ele foi por vista. Quando nós sabemos da história de Sodoma e Gomorra, a história como é que é. E a Bíblia diz que ele não foi de uma vez, ele foi armando a sua tenda até chegar dentro da cidade. Representando a cidade de Sodoma e Gomorra, isso vamos trazer para uma tipologia para o mundo. Muitas vezes a pessoa ela não vai direto, mas devagarzinho a tenda vai sendo montada, sem perceber, quando vê já está lá dentro. Então ali naquele momento que ele sai do Egito, ele sai trazendo uma serva chamada Agar. E no meio do caminho se passa 10 anos. Sara ela percebe que Abraão está angustiado. Sara percebe que o tempo está passando e nada está acontecendo. E no meio dessa angústia que ela via Abraão meio angustiado, que não estava gerando, ela não poderia gerar, ela pega a sua serva e bota dentro da sua intimidade. Ela pega a sua serva e ali cede para Abraão para que a sua serva viesse gerar. E no meio disso tudo, quando Agar percebe que está gerando, ela passa para não querer mais obedecer a Sara e começa a ter uma contenda. A Sara vai até Abraão, conta o que está acontecendo. Abraão vai e fala para ela: faça do teu jeito. Sara começa a apertar Agar, automaticamente Agar não suporta e pega a direção para voltar para o Egito. Ela pega a direção para voltar para o Egito. Nós estamos falando sobre família. E no meio do caminho ela se cansa e para perto de um poço. E quando ela para perto de um poço, um anjo do Senhor pergunta para ela: da onde tu vem, para onde você vai? E ela tem falado, e ela fala: tenho eu fugido da minha senhora Sara. E o anjo do Senhor fala: volta e se humilha. Vamos começar a destrinchar um pouco a palavra do Senhor. Quando ela sentiu o aperto, quando ela sentiu a situação ficar difícil, nós sabemos que ela era do Egito, o desejo dela foi voltar para o Egito, mas no meio do caminho tinha algo que ela
que esqueceu algo que ela não sabia. Agora não tinha mais como ela fugir, não tinha mais como ela fazer do jeito dela, não tinha mais como ela fazer da maneira dela. Por quê? Porque agora ela está carregando uma semente de Abraão, e Abraão era alguém que Deus deu uma promessa, e no meio do caminho o anjo do Senhor tem um encontro com ela, e pergunta: da onde tu vem, para onde tu vai? E ela fala: tenho eu fugido da minha senhora. E o anjo do Senhor fala: volte e se humilha. Porque tem promessa, irmão, que nasce debaixo de humilhação. Tem promessa do Senhor que vai nascer debaixo de humilhação. Então naquele momento o anjo do Senhor vai e fala para ela: olha bem, e o menino que tu está esperando é um menino, e o nome dele será Ismael, e também será grande. Nós sabemos que o filho da promessa é Isaac, mas Deus ali vem começando a dar uma promessa para ela. Escuta que o Espírito de Deus quer falar. O homem marcado por Deus, a mulher marcada pelo Senhor, não tem como fugir dos propósitos de Deus. Enquanto ela não tinha semente, enquanto ela não tinha promessa, ela fazia do jeito dela, ela fazia da maneira dela. A partir do momento que ela pegou a semente, a promessa de Abraão, Deus vai atrás. Meu Deus! Glória a Deus! Deus vai atrás. Lembra do profeta Jonas? Pegou uma direção, um barco, a viagem estava tão tranquila que ele desceu para o porão para dormir. Nós vamos voltar a pagar. Profeta dormindo no porão, não percebeu o primeiro vento para acordar. Mas aí Deus deve ter falado: o vento não acordou ele. Então o profeta fujão só acorda com tempestade. Então vamos sacudir o barco com mais força. Vamos sacudir o barco com mais força, para ver se acorda o profeta que está dormindo. E lá em cima as pessoas estavam jogando a bagagem para o mar. Lá em cima as pessoas estavam jogando fora o que não tinha nada a ver. A bagagem não tinha nada a ver. O problema do barco não era a bagagem. O problema do barco era um Jonas dormindo no Meu porão. Deus, aleluia! Você sabia que muitas vezes o papai e a mamãe estão bancando o Jonas dentro de casa? Está fazendo campanha, é justo, tem que fazer. Mas quando Deus começa a apertar e tratar, papai e mamãe entram na frente. Deixa Deus tratar com o Jonas, irmão. Deixa Deus acordar o profeta que tem promessa dentro da sua casa, dentro da tua família. Enquanto tu ficar botando a mão, vai continuar dormindo, acordando meio-dia, contando com o papai, contando com a mamãe. É Deus falando: deixa eu trabalhar nele. É deixar. Aí o que aconteceu? O capitão percebeu que a tempestade não era normal. Nós vamos voltar para cá, fica tranquilo. Porque nós percebemos como o vento é diferente, irmão. Nós percebemos como o negócio está estreito dentro da casa, na nossa vida espiritual. A gente tem um discernimento espiritual para entender. O capitão olhou tudo, tinha experiência, falou: alguma coisa está errada. Desceu para o porão. Aí acorda o dormente. Sabe quem acordou ele? Um ímpio. Um ímpio que acordou ele e fez ele confessar: quem é você? Da onde tu vem? Qual é a tua terra? Qual é o teu povo? Qual é a tua ocupação? Aí sabe o que ele falou? Tenho fugido do Senhor, sou profeta. Se é profeta, não dorme no porão. Se é profeta, não se esconde da chamada. Se é profeta, aceita do jeito de Deus. Se é profeta, faz da maneira dele. Aí o que aconteceu? Só tem um meio do vento cessar. Qual é o meio? Me joga no mar. E aí eles começaram a remar, e o mar aumentava a tempestade. Tu já viu aquele filho, aquela filha com um marido como Nabal, que a Bíblia diz que Abigail foi muito sábia, e você só está remando, se cansando, e o vento aumenta? É Deus falando: deixa eu trabalhar. Sai um pouquinho de cena para mim trabalhar na vida dessa pessoa. Aí o que aconteceu? Percebeu que lutar contra Deus não dava. Jogou o profeta no mar, já tinha um peixe acompanhando. E aí, sabe o que aconteceu com o Jonas? Preste atenção. A primeira coisa que aconteceu com o Jonas, a primeira coisa que tu vê alguém fugindo de Deus, perde a direção. Sabe por quê? Quem estava guiando ele agora era o peixe.
peixe fechou a boca, ficou cego e perdeu a direção. O primeiro sinal que tu conhece um profeta, uma profetisa que perde a direção. Ela perdeu a direção. Segunda coisa que aconteceu, acabou o conforto. No porão dormia, dentro do peixe não tinha mais conforto. Terceira coisa, ele se apertou nas áureas. É Deus muitas vezes nos apertando. Voltou para o propósito, voltou para a oração, fez um voto e voltou para a chamada. Então, quando nós viemos falar de Agar que está fugindo, o anjo do Senhor fala para ela voltar e se virar, porque algo que ainda ia ser gerado, mas ia ser gerado perto de Abraão. E ela volta, e ela falou assim, botou o nome do poço Laroi, o Deus que me vê. Em outras palavras, o Deus que viu ela na angústia querendo desistir, o Deus que viu ela na aflição querendo ir embora, o Deus que viu ela que ia tomar uma decisão errada e se manifestou para ela voltar. Passa um tempo, irmão, chega a promessa de Deus na vida de Sara, e ali ela vem gerar o seu sorriso, Isaac. E quando Isaac nasce, Ismael já estava de 13 para 14 anos, passa mais um tempo e vem a ser desmamado, e ali naquela festa que Abraão faz, Sara percebe que Ismael estava brincando de uma maneira com o filho dela, e ela não gostou, e ela foi lá falar com Abraão, se despede dessa serva. Abraão ficou entristecido, mas foi consultar Deus. Aí Deus foi e falou, faça conforme a tua esposa está falando, manda ele embora. Agora pergunta se tem alguma hora que quando Sara pegou Agar e deu para Abraão, se ele orou. Pergunta que quando a serva, a mulher dele deu Agar para ele orou. Não, porque a ansiedade, o desejo de gerar era grande. Mas quando o negócio começou a ficar estranho, ele foi consultar Deus, achando que Deus ia apoiar o coração dele. Deus falou, faça conforme a tua esposa falou. Aí o que ele faz? De madrugada ele pega o pão, ele pega a água, pega o ar, ele pega o menino e dá na mão de Agar. Agora é uma mulher que sempre a vida toda foi escrava. A vida toda ela foi escrava. Agora ela assumiu uma responsabilidade de cuidar da vida dela, da saúde dela, cuidar do filho sem alguém dar ordem e decisão para ela. É como aquela pessoa que a vida toda teve alguém que foi a coluna, que fez tudo por ele ou por ela, e aquela pessoa parte. E agora aquela pessoa agora tem que tomar decisões e começa do zero. Então no meio do caminho, Agar ela começa a tomar a direção, pegou o deserto. E no meio do deserto a água foi acabando. O que tinha mais valor ali era a água. E foi acabando, direção errada, a água vai acabando. O pastor Oclide, ele falou sobre a cidade de Ziglag. Quando Davi ele foi para uma batalha que não era para ir, e ali os homens ali falaram que ia guerrear contra ele. Quando ele volta, os amalequitas tinham queimado a cidade, tinha levado todo mundo. Davi ouviu os seus homens, o soldado dele, falando de apedrejar ele. Aí a Bíblia diz que Davi falou assim, e a Bíblia diz assim, e Davi se fortaleceu no Senhor. E Davi chamou o sacerdote Abiatar para consultar se poderia ir ou não. Sabe por quê? Porque ele não poderia mais tomar uma decisão errada. O coração do povo estava agitado. Então tem momento na nossa vida que nós tomamos uma decisão errada, tomamos outra errada. Daqui a pouco as pessoas que estão em volta da gente, o filho, a mulher, o marido, alguém que está em volta, começa a ficar desacreditado na nossa decisão. A Agar ia para um lado, a água acabava um pouquinho, ia para o outro, acabava um pouquinho. O que tu quer falar com isso? Eu quero falar que tu tem que fazer que nem Davi. Espera um pouco, consulta a Deus, espera Deus falar. Aleluia! Glória! É esperar ele falar. E aí quando ela vem, a água vai acabando. Agora imagina no deserto, o filho, uma direção só e a água acabando. O que vai passar pela cabeça? O que ela vai fazer nesse momento? A água num deserto é vida, vale mais que ouro. E a água acaba. Aparentemente tem direção que Deus nos leva, que parece que não vai ter uma solução. Parece que vai ser um estreito tão grande que quem olha imagina que aquilo que Deus falou
não vai cumprir. No meio da situação difícil, o adversário ele é sagaz em algumas coisas. Ele nunca vai te mostrar as promessas e as conquistas que tu tomou junto com Deus. Nunca. Ele sempre vai te mostrar aquilo que está difícil, aquilo que muitas vezes aparentemente parece que não vai acontecer nada. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele é guiado pelo Espírito do Senhor, entenda bem, ele é como o profeta Elias. Depois que os profetas de Baal morreu, ele ia sobre o Monte Carmelo e manda o jovem olhar em direção ao mar. 3 anos e meio de seca, fome e miséria. O jovem voltava e falava: não vejo nada. Elias falava assim: volta lá, meu filho, olha de novo. Porque o Deus que falou comigo falou que tem restauração. Meu Deus, E ela olhava: não estou vendo nada, volta de novo, meu filho. O Deus que falou para mim falou que tem chuva. Eu ia lá de novo, não estou vendo nada. O Deus que falou comigo está falando que vai chover. O homem de Deus não anda por vista. O homem de Deus não anda por multidão de palavras. O homem e a mulher de Deus anda pelo aquilo que Deus falou. Todo mundo está falando: não estou vendo nada, não está acontecendo nada. Mas Deus está falando: tem restauração, tem cura, tem salvação, tem milagre, tem o sobrenatural. Aleluia! Eu sinto Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Fica naquilo que Deus falou contigo. E ali naquele momento, o que aconteceu? Ele vai, ela chega andando, ela pega Ismael pela mão e bota debaixo de uma árvore. Perdeu a força. Perdeu a força de levar o que Deus tinha dado. Lembra que o anjo do Senhor falou: o nome dele será Ismael? Naquela época não tinha outra. Será grande também. Deus ainda não tinha cumprido o que falou, mas ela, por falta de experiência ainda, que ela era do Egito, com o Senhor, que vê muitas coisas sobrenatural, ela pega a promessa, ela pega o filho que Deus deu. O que ela faz? Debaixo de uma árvore. Ela largou a promessa dela debaixo de uma árvore. Ela largou algo que ela gerou debaixo de uma árvore. Ela largou debaixo de uma árvore algo que ela gerou debaixo de humilhação. Ela largou debaixo da árvore algo que ela gerou chorando com lágrimas. Ela largou debaixo de uma árvore algo que fez ela perder noite de sono, de angústia. Agora, no meio do deserto, no meio da situação difícil, ela está largando a promessa que Deus deu para ela debaixo da árvore. É Deus falando: eu sei o que tu largou debaixo da árvore. Debaixo da árvore. Vai ter que pegar de volta. Oh, aleluia. Vai ter que pegar de volta. Mulher diferente que tu vai ver na Bíblia foi a mulher sulamita da cidade de Sunem. A mulher era rica, estéril, não gerava, trouxe a presença de Deus para dentro da casa dela quando ela levou o profeta Eliseu. Honrou o profeta Eliseu. Daqui a pouco Eliseu é um canal do sol que fala que ela vai gerar. Ela gera um filho, o filho sai com o pai, daqui a pouco começa com dor de cabeça, leva até a mãe, meio-dia o menino morre no colo da mãe. Sabe o que ela fez? Tu pensa que ela foi lá e enterrou o filho? Tu pensa que ela foi lá e falou para o marido: meu filho está morto? Tu pensa que ela foi lá e chamou os vizinhos falando: meu filho morreu? Não, ela guardou ele no quarto do profeta. Porque você só pode enterrar o que Deus falou que está morto. Tem muito crente igual a Jacó, acreditando na mentira do diabo. Aqui é túnica de José, um bicho feroz matou ele. Ah, meu filho morreu, chorou por quem estava vivo. Deixa Deus te dar uma palavra nessa noite. O teu filho está vivo, a tua filha está viva, a tua casa ainda está viva. É Deus falando: não enterra aquilo que está vivo. Oh, aleluia. Aí sabe o que ele fez? Sabe o que ela fez? Ela foi atrás do milagre dela. O marido falou: vai tudo bem. Ela falou: vai tudo bem. Não pode resolver. Para que eu vou falar minha vida com quem não pode resolver? Vai tudo bem. Para que ela ia trazer peso para o homem que já estava
quando chegou, o profeta olhou e falou: olha, está vindo a sunamita ali. Jesus correu lá. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Quando chegou no pé do profeta, se jogou. O profeta falou assim: eu sei que a alma dela está angustiada, mas Deus não me revelou o que está acontecendo. Porque tem momento que a gente sente angústia do irmão e da irmã. Aleluia. Tem momento que a gente vai orar, quando a gente bota a mão, a gente sente a aflição na alma daquele irmão, daquela irmã que está aflita. Eliseu sentiu a aflição dela. Ela falou: Deus não me revelou. Porque tem coisa que a gente tem que falar na hora certa. Aí ela abriu a boca e falou: foi eu pedi um filho. Esse sonho já estava morto dentro de mim. Esse projeto eu falei que já estava esquecido. Eu falei para não mentir para a tua serva. Aí ele manda o ajudante de Geazi lá com o cajado. Foi lá, botou, nada aconteceu. Pensa que ela foi com ele, ficou esperando o profeta aí. Quando Eliseu chega lá, ele ora, Deus ressuscita o menino, ele pega o menino e dá na mão dela. Escuta essa palavra que é profética para alguém. Tem alguém que está com a família de Jairo, com alguém que você ama, enfermo, e a morte está rodeando. Mas Deus tem uma palavra para você nessa noite. Leva Jesus com força para dentro da tua casa. Leva a presença de Deus com força para dentro da tua casa. Para de falar a tua vida. Vai buscar a presença do Senhor. Deus é poderoso de libertar. Aleluia. No dia das mães, chegaram para minha mãe era o colo, ganhei minha mãe para Jesus. Viraram para minha mãe e falaram assim: pode preparar o caixão dele. O caminho que ele está é de morte. Falaram para minha mãe. Peguei minha mãe chorando no dia das mães. Que o teu primo falou isso. Só que o cara esqueceu uma profecia. A morte realmente chegou para o mundo. 27 anos servindo o Senhor. Eita, Glória a Deus. Aleluia. Está entendendo? Glória a Deus. Alguém buscou por mim. Alguém fez que nem Jairo. Eu preciso do Senhor na minha casa. Eu preciso do Senhor dentro da minha família. Esquece carne, irmão. Esquece posição. Tem hora que tu tem que salvar quem está morrendo dentro da tua casa. Ele era um da sinagoga. Ele jogou tudo fora e falou: eu tenho uma filha única morrendo dentro da minha casa. Eu tenho que levar Jesus lá para dentro para mudar a história. É Deus falando contigo. Leva ele que vai ter mudança. Aleluia. Aleluia. E quando Jesus chegou lá, sabe o que tinha? Choro. A menina já estava morta. No meio do caminho dela notícia: não incomode mais o mestre. A menina morreu. E ali o que aconteceu? Ele falou: Jairo, só creia. Porque tem momentos na nossa vida que mesmo a gente andando do lado do Senhor, chega a notícia para nos arrebentar. Se nós não estivermos do lado do Senhor, não suporta. E quando ele entrou, ali tinha a mulher que recebia para chorar, de carpinteiro. Quando olhou, quando ele falou: a menina não está morta, ela dorme. Começaram a rir, começaram a debochar. Jesus tirou todo mundo de dentro da casa, deixou Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe. Tem momento que Jesus, quando tu dá a liberdade de ele entrar dentro da casa, ele começa a tirar o choro falso de dentro da casa. Ele começa a tirar aqueles que fingem que está na dor contigo, mas não está. Ele começa a mexer dentro da casa. E quando ele chegou, a menina estava morta. Para mim, para o pai, para quem olhou, a menina estava morta. Para Jesus, ela estava dormindo. Aquilo que parece que está morto, muitas vezes na nossa vida, para Jesus está dormindo. Ele falou: Talita cumi, a ti eu te digo, levanta e anda. Pega essa palavra profética que nós vamos fechar agora em H. Quando ele chegou, ele tirou o choro de dentro da casa. Quando ele chegou, ele tirou o que tinha que sair de dentro da casa. Quando ele chegou,
ele deu uma ordem para aquilo que estava morto ter vida dentro da casa. Quando ele chegou, ele levantou o que estava caído dentro da casa. Quando ele chegou para restaurar a casa de Jairo. Escuta o que ele quer falar comigo e contigo. Ele vai entrar, vai restaurar o que está morto, vai levantar o que está caído, mas é necessário a busca. E ali quando Agar começa a chorar, o anjo do Senhor bradou e falou: Agar, por que tu chora? Deus ouviu a voz do rapaz. Pega pela mão, não solta mais. Em outras palavras, ela achou que não tinha mais jeito. Em outras palavras, ela achou que ia morrer. Em outras palavras, ela achou que Deus não estava vendo ela dentro do deserto. Em outras palavras, ela achou que Deus não tinha providência dentro do deserto. Deus é Deus de responsabilidade, irmão. Quem Deus chama, Deus garante. Mas Deus é Deus de responsabilidade. Deus não é mulher que tu vai chamar um homem, uma mulher, tirar da vida errada, tirar das coisas erradas, para abandonar no deserto, para morrer. É só andar na direção dele. E naquele momento, o que ele fala? Ela fala: vai lá e pega pela mão. Em outras palavras, Agar, para de largar o que eu te dou. Agar, para de abandonar o que eu te dou. Agar, para de abandonar aquilo que eu te dei. Toda vez que aperta, você abandona. Toda vez que a luta vem, você abandona. Toda vez que a dificuldade vem, você inventa uma desculpa. Pega a promessa de novo. Pega de novo. Pega pela mão, não solta mais não. Meu Deus. Aleluia. Para de soltar aquilo que Deus te deu. E aí o que aconteceu? Ela pegou pela mão. Só que tu não vai ver Deus abrindo poço. Já tinha poço. Já tinha poço de água. O poço de água já estava ali. Tem lutas que nos cega o milagre perto. Meu Deus, aleluia. Você sabia que tem luta, nós focamos tanto na luta, e muitas vezes aquilo que a gente precisa está em volta, está perto. Quando ela pegou pela mão, os olhos dela foram abertos, ela viu o quê? Poço de água. Estava perto dela. Tem luta que tem momento que nos cega. Fica tão focado na luta que cega. E aí esquece que o milagre muitas vezes está em volta. Você lembra do jovem Davi quando foi se apresentar para Saul? Ali parecia uma loucura. Um guerreiro, e daqui a pouco um jovem fala que vai para a peleja. Só que Davi, ele ouviu algo que falou assim: quem vencer vai casar com a filha do rei, a família não vai pagar mais imposto. O povo tremendo de medo, olhava para o gigante afrontando 40 dias, tremia de medo. Mas a Bíblia diz que Davi já estava cheio. E quando o homem de Deus está cheio, aquilo que os outros veem como derrota, Davi estava vendo como promoção. Meu Deus. Davi falou: o que recebe? O que recebe? Vai receber. A família não paga imposto, vai casar com a filha do rei. E quando o povo estava vendo luta, Davi, a promoção para mim. Aí sabe o que o rei falou? Você não tem condições nenhuma. Você é jovem. E ele já é guerreiro desde novo. Só que Davi botou o currículo dele que ninguém sabia. Estava eu cuidando do rebanho do meu pai. Veio um leão, veio um urso, pegou a ovelha, eu fui atrás e matei. Porque antes de Deus te apresentar para o povo, Deus te treina no oculto. Presta isso. Antes de Deus levar Davi para lutar com Golias, teve que passar por um leão. E ninguém viu. Teve que passar por urso. E ninguém viu. Isso é um preparo para que venha derrubar o gigante que se apresenta. O que tu quer falar com isso? Escuta o que Deus quer falar. Já teve leão devorador que veio na tua vida e você falou: agora eu não levanto mais. Tu está aí de pé. Já teve situações que te apertou de uma maneira que tu falou: como é que eu saio disso? Está aí, você saiu disso. Escuta a palavra profética de Deus para essa noite para você. Esse gigante vai cair por terra. É essa situação que tu sabe que tu está vivendo.
Deus vai jogar por terra. Aleluia. E ali naquele momento, irmão, ela pegou o jovem, encheu d'água o odre dele, encheu d'água, bebeu ela e bebeu o filho. E ele foi grande e foi frecheiro. E Deus honrou também Ismael e honrou Agar. Escuta o que Deus quer falar para mim fechar. Traz à memória hoje o que tu deixou debaixo da árvore. Eu agradeço aqui com a oportunidade, amém? Meu Deus! As palmas podem ser melhor, não pode, irmão? Mais forte para a glória de Deus. Aleluia, que essa palavra revelada do trono de Deus. Aleluia, para nossas